Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, mais uma vez com o meu cardíaco transbordando de amor e de gratidão, é que estou aqui ao seu lado para mais um Momento Quântico. Este programa carinhosamente veiculado pela rádio e TV Pax, ou melhor, rádio não, agora só TV Pax, onde nós semanalmente estudamos temas quânticos, tentamos trazer para o entendimento da física e da mecânica quântica as experiências sociais, físicas, espirituais e metafísicas que nós estamos aí 24 horas sujeitos a experienciar com consciência ou sem consciência. As leis universais e, consequentemente, as leis da mecânica quântica, elas estão aí e regem, né, a mecânica dos relacionamentos, você entendendo o mecanismo ou não. Então, o quanto antes nós percebemos a importância desse estudo, mais rápido nós vamos entender as leis que regem a existência e mais rápido vamos poder fluir por elas, navegar por esse mar de forma harmônica, de forma centralizada, permitindo experienciar o melhor dos movimentos, dos ciclos. Quando o universo se expande, você se expande com ele. Quando ele se comprime, você se comprime junto. Então, no programa passado, nós conversamos sobre algo muito interessante que, dentro da física quântica, é conhecido como o efeito Zenão. O efeito Zenão, explicado de uma forma bem resumida, ele é um paradoxo quântico, né, criado em cima de um experimento onde quanto mais você observa o elétron, você reduz a sua possibilidade de mudar a sua posição. Então, se você ficar medindo, né, o seu ângulo ou o seu momento, quanto mais você medir, você diminui a chance dele alterar de posição. Então, trazendo isso para uma visão um pouco mais esotérica, metafísica, isso explica por que quando nós colocamos o foco em algum processo da nossa vida com ansiedade, com dúvida ou com qualquer outro sentimento que não a confiança e o desapego, esse processo fica congelado. Isso nós vemos em praticamente todas as esferas sociais hoje, desde do micro, né, que é a relação da sua autoconsciência com o seu corpo, as suas glândulas, as suas moléculas, até as interações sociais do mais alto grau. Um grande exemplo, vamos trazer isso para um aspecto um pouco mais pessoal, é o vendedor ou o dono da loja, o dono do negócio, que põe aquela pressão emocional, psíquica, para que o negócio ande, para que o cliente apareça. Ele fica vibrando aquela dúvida, aquela cobrança. E o que quanticamente, metafisicamente, qual que é a reflexão que fazemos sobre isso, né? Quanto mais você põe o foco em algum objetivo, em algum processo, mais você atrasa ou impossibilita aquela ideia, aquela forma mental e emocional de ser manifestada na fisicalidade. Um exemplo que nós falamos bastante aqui é do carro. Nós demos o exemplo do carro porque o carro é um arquétipo aí, bem acessível aos inconscientes e subconscientes de todos. E se você vai numa loja de carro e toda hora fica trocando o seu pedido, o vendedor nunca vai emitir a nota, fazer o pedido e realmente fechar a compra. Trazendo esse outro exemplo, se você pensa num objetivo e fica
limitando as formas por onde o universo vai manifestar aquilo na sua vida, você congela o processo. Então, efeito Zenão, não conseguimos falar e explicar o efeito Zenão sem explicar o princípio da incerteza de Heisenberg. Heisenberg foi o físico que criou esse princípio de que até o átomo, o elétron ser observado, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e quando você observa, ele assume uma posição de acordo com a sua intenção, de acordo com a relação que o observador tem para com aquele fenômeno, para com aquela ocasião. Então, nós vamos atendendo aos pedidos dos telespectadores que me mandaram aí alguns e-mails. Não, você é muito esotérico, fala um pouco mais de física. Então hoje nós vamos começar o nosso programa com uma base um pouco mais científica, e para os esoteristas, calma que nós vamos terminar mostrando aí chegando a algumas conclusões um pouco mais abstratas, mas para entender até linearmente ou através do nosso mental concreto algumas coisas, nós vamos ver os fundamentos físicos do princípio da incerteza de Heisenberg, que explica a relação das infinitas possibilidades com o processo do observador. Então, meus irmãos, fiquem aí agora com as palavras de um professor de física, atendendo os pedidos aí dos irmãos que querem pessoas formadas em física dando opiniões, e em instantes então voltamos com algumas considerações. Até já. Eu tenho um feixe de elétrons que é dirigido na direção dessas fendas, e eu tenho aqui um anteparo no qual eu observo a chegada desses elétrons. E o que a gente vê nessa experiência, se eu ajustar convenientemente a distância entre as fendas, é que, em primeiro lugar, quando o elétron chega em algum lugar, eu ouço um clique. Quer dizer, o elétron chega como se fosse uma partícula, como se fosse um fóton no efeito fotoelétrico. Mas, ao mesmo tempo, há alguns lugares onde ele nunca chega. Há lugares onde ele chega com mais probabilidade. Há lugares onde ele chega com menos probabilidade. E isso é que configura o que nós chamamos de interferência. O elétron vai aparecer com uma probabilidade alta nessa região aqui. Eu vou desenhar aqui uma figura que representa, por exemplo, a quantidade de elétrons que chegou nessa região. Eu estou contando quantos elétrons chegaram em cada ponto, e eu faço aqui uma curva cujo tamanho, esse tamanho aqui, é proporcional à quantidade de elétrons que chegou. Aí tem um determinado ponto onde não chega nenhum. E aí tem mais uma situação ou uma região onde ele chega. E assim por diante. Aqui é o zero. Aqui não chega nada. Quer dizer, o fato de você observar, dessa figura de interferência ser observada, nos autoriza a considerar que a interpretação ondulatória do elétron tem conexão com a realidade física. A gente poderia perguntar, bom, mas o elétron é uma partícula, eu sei que ele é uma partícula, desde pequenininho eu sei que ele é uma partícula. Então, você poderia fazer a pergunta, e se eu tentar determinar através de qual fenda o elétron passou? E por que eu faço a pergunta? Porque um objeto, alguma coisa que tenha comportamento ondulatório, imagine uma frente de onda, por exemplo, imagine que essa experiência esteja sendo feita com ondas sobre a água. Você bota lá, produz ondas sobre a água, faz esse arranjo com fendas, e você sabe, pelo princípio de Huygens, você vê isso, que essas fendas funcionam como fontes secundárias. Você tem ondas circulares, no caso de ondas sobre a água, saindo dessas fendas, e a interferência, a superposição das duas, é que vai determinar onde eu tenho máximos e mínimos dessa superposição. Então, a interferência está ligada a um fenômeno que não é localizado espacialmente, já que essa onda está ocupando toda essa região do espaço. Ao passo que um elétron é algo que está localizado espacialmente. Ele é localizado tanto que eu ouço o clique quando ele chega
no anteparo. Você pode dizer, bom, isso tem uma conexão enorme com a ideia que nós fazemos agora, depois do efeito fotoelétrico, a respeito do fóton. O fóton também é uma coisa assim, né? O fóton, ele chega fazendo clique, ele chega interagindo com o elétron, expulsando um elétron de uma superfície metálica. No entanto, ele também mostra a figura de interferência. Algumas pessoas gostam de dizer o fóton ele se propaga como se fosse uma onda, mas quando ele interage com a matéria, ele interage como se fosse uma partícula. Isso é uma certa simplificação, mas funciona nesse estágio em que você está, com uma boa imagem de como é que essa dualidade onda-partícula se revela. Será que a mesma coisa acontece com o elétron? Para responder isso, eu poderia fazer a seguinte pergunta: por que fenda passa o elétron? Se ele é uma partícula, ele deve passar por uma ou por outra. E a resposta é: não faz sentido a pergunta. Se você tentar determinar por que fenda o elétron passa, e para isso você vai ter que botar algum aparelho que tente descobrir, né, por que fenda o elétron passou, se você tentar fazer isso, e aí você vai localizar que se o elétron passou pela fenda de cima ou pela fenda de baixo, na hora que você fizer isso, ao mesmo tempo a figura de interferência desaparece. É como se fosse uma conspiração. Quando você tenta localizar o elétron, você consegue localizá-lo, mas ao mesmo tempo ele perde o caráter ondulatório. Quando você não tenta localizar o elétron, ele apresenta o caráter ondulatório. A gente pode mostrar isso com certa facilidade. Uma continha rápida mostra que isso tem que ser verdade, se a gente considerar que as relações de de Broglie de fato espelham a conexão entre o mundo ondulatório e o mundo dos corpúsculos, o mundo das partículas. Veja que essa relação faz a conexão entre uma coisa que é característica de uma partícula, porque é uma energia concentrada, localizada, ao passo que do lado direito você tem a frequência, que é uma característica ondulatória, que é uma coisa deslocalizada, que não está localizada em canto algum, ocupa uma região do espaço. Outra vez você tem, aqui do lado direito você tem uma característica associada ao elétron enquanto partícula, né? E aqui você tem uma característica associada ao elétron enquanto onda. Ora, se eu quero determinar por que fenda o elétron passou, eu devo, por exemplo, uma possibilidade é eu iluminar as vizinhanças de uma fenda com uma fonte luminosa, de tal maneira que quando o elétron passa, essa luz bate no elétron e se reflete para o meu olho. Agora, para que eu consiga localizar por qual fenda o elétron passou, eu tenho que ter um comprimento de onda adequado, porque se o comprimento de onda for maior do que a distância entre as fendas, eu não vou conseguir determinar de que ponto, de qual fenda essa luz foi refletida. Então nós temos duas coisas que tem que ser ajustadas. Primeiro, se eu chamar de D a distância entre as fendas, para que haja interferência, você sabe, né, para que haja interferência, é necessário que a distância entre as fendas seja comparável ao comprimento de onda do elétron. Por outro lado, se eu quero que a luz incidente consiga localizar, consiga determinar se o elétron passou pela fenda de cima ou pela fenda de baixo, o comprimento de onda da luz que eu uso para fazer essa experiência tem que ser menor do que D. Porque se ele for igual ou maior do que D, eu não vou saber de qual fenda foi feita a reflexão. Então tem que ter que o comprimento de onda da luz, vamos chamar lambda gama. Gama é uma letra que a gente usa para representar radiação. Tá? Aqui é a luz. Lambda de gama tem que ser menor ou no máximo igual a D. Essas duas relações têm que ser verdadeiras para eu, ao mesmo tempo, conseguir ter a figura de interferência, né, que só acontece se isso aqui for verdade, ao mesmo tempo conseguir localizar o elétron, que só acontece se isso aqui for verdade. Agora vamos ver que impacto isso tem. Se o comprimento de onda do fóton, que vai iluminar o elétron, tem que ser menor ou igual a D, então a gente sabe o momento desse elétron, que também obedece à relação de de Broglie, aliás foi daqui que o de Broglie tirou a ideia de que essas relações também tinham que ser verdadeiras para partículas, né? O momento desse fóton que ilumina o elétron, que é, eu estou invertendo essa relação aqui, H sobre lambda gama, como lambda gama é menor ou igual que D, e está no denominador, né? Se uma coisa está no denominador e é menor do que D, então isso aqui tem que ser maior ou igual a H sobre D.
Mas H sobre D, eu estou vendo aqui de cima, como o D tem que ser da ordem do comprimento de onda do elétron, e como o momento do elétron também é dado por H sobre lambda do elétron, isso aqui tem que ser da ordem do momento do elétron, P do elétron. Então, para que eu seja capaz de identificar por que fenda o elétron passou, é necessário que o momento do fóton que eu uso para iluminar o elétron seja maior ou igual que o momento do próprio elétron. Se isso não acontecer, eu não consigo identificar por que fenda ele passou. Mas olha, isso quer dizer que eu vou fazer um fóton de momento P-gama colidir com um elétron de momento PE. E essas duas coisas, o P-gama é maior do que o PE. Na hora que há uma colisão, existe uma troca de momento entre os dois. Não é verdade? Existe uma transferência de momento. Se P-gama é maior ou igual que PE, isso significa que o momento do elétron, depois dessa colisão, vai sofrer uma alteração que é da ordem de P-gama. Da ordem significa, pode ser a metade, pode ser um décimo, mas é da ordem de P-gama, não é um milésimo de P-gama. Isso significa que o momento do elétron vai ser modificado por uma quantidade que é quase igual ao seu próprio valor inicial. Ou seja, a alteração desse momento pode ser maior ou igual do que o próprio momento do elétron, o que significa que, se ele tinha uma trajetória antes de ser iluminado, essa trajetória dele vai ser completamente modificada quando eu iluminar. E esse é o motivo pelo qual a figura de interferência é destruída. Ele estava determinado a chegar em algum lugar pela superposição ondulatória associada à sua natureza de onda. Mas eu estou estragando isso, porque eu estou perturbando o momento dele de uma maneira comparável ao seu próprio momento. Então eu não sei mais onde é que ele vai parar. Então se um objeto tem momento e sofre uma variação que é da ordem desse momento, esse momento pode dobrar, pode ir para zero, mas lembre que é um vetor, então na verdade você tem um leque de possibilidades e em princípio eu não consigo determinar qual é a possibilidade que de fato ocorreu. É possível fazer-se uma conta probabilística que mostra que o momento final do elétron, depois da interação com o fóton, é igualmente distribuído em todas as direções. E com isso, ele funciona como se aqui tivesse uma metralhadora tirando os elétrons para cá. E isso vai fazer com que a figura, quer dizer, a contagem de elétrons fique muito maior bem na frente dessa fenda, e esses são os elétrons que passaram por aqui, ou bem maior nesta fenda aqui, os elétrons que passaram pela fenda de baixo. E é essa figura que você observa quando você ilumina a interferência de dupla fenda com elétrons. A perturbação que eu provoco no elétron, na hora que eu tento determinar onde ele está, é suficiente para destruir completamente a informação sobre o momento dele. Isto, na verdade, é a essência do princípio da incerteza. Objetos microscópicos, você não consegue observá-los diretamente com os seus sentidos. Você tem que ser mediado por alguma coisa. Essa mediação provoca no objeto que você está observando uma perturbação que faz com que a informação que você obtenha como resultado dessa interação seja contaminada. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, espero que tenham gostado. Alguns pontos que foram falados que merecem aí a nossa reflexão. Primeiro, a relação do fóton, do valor do fóton com relação ao valor do elétron que vai ser iluminado por esse fóton e consequentemente receber essa informação. Esse fóton, o valor dele tem que ser igual ou maior ao valor do elétron, para que então o elétron seja iluminado, ocorra a interferência construtiva e aí essa informação seja transferida e esse elétron então aumente a sua órbita e a sua vibração. Trazendo isso para uma linguagem um pouco mais esotérica, é por isso que muitas pessoas elas tentam vários processos no mundo esotérico. É muito comum você ver pessoas que fazem cursos, a vida inteira, e faz curso disso, curso daquilo, e não conseguem dar esse salto, não conseguem sair do lugar. Isso é explicado nessa equação, é porque a relação, o valor do fóton que elas estão recebendo realmente não é igual ou maior ao valor do elétron. E um outro ponto muito interessante que esse professor compartilha conosco no final é
ele dá o exemplo do microscópio, que quando o cientista precisa de um microscópio, na verdade, o microscópio é um instrumento que vai causar uma perturbação no estado, no estado da onda, que está em infinitos lugares ao mesmo tempo, para que aquilo se congele num padrão que ele possa entender e processar através da mente concreta. Isso é fantástico, e quem assistiu o filme Quem Somos Nós vai se lembrar daquela cena que o índio estava em cima do rochedo, ele olhava para o horizonte e não via os navios, ele via só ondas de energia, porque ele não tinha nenhum instrumento que causasse uma perturbação nessas ondas de energia que as congelassem num estado onde ele tivesse figura de linguagem, figuras arquetípicas para entender e processar essas informações. Então, você vê que em uma equação matemática nós podemos nos aprofundar metaforicamente, abstratamente e chegar aí a várias conclusões. Então, a parte matemática da coisa, a parte técnica, ela é importante, tá? Não tem como se falar de física quântica só meditando, enfim, nós temos que entender a teoria e experienciar ela na prática, no dia a dia, no grande laboratório que é são os nossos corpos, nesse grande, na câmara secreta que é o nosso coração. Então, vamos começar a analisar o valor, a quantidade de energia que tem o fóton que vai nos iluminar. E aí, esse fóton vocês entendam como sendo as oportunidades que a lei da causalidade e a sincronicidade nos oferecem aí dia após dia após dia. Então, você, meu irmão espiritualista que nos acompanhou até agora ao longo dessas equações matemáticas, chegou aí o seu momento, a hora de nós descontrairmos um pouco, tirar um pouco o foco da mente concreta para a mente abstrata e entender como essas equações, esses conceitos eram utilizados por um povo, por uma raça que sabia muito bem lidar com as forças universais, que são os egípcios. Para quem não sabe, o Egito ele é o nosso pai e a Índia é a nossa mãe. Então nós somos sim filhos do Oriente e temos todo esse conhecimento misturado, miscigenado aqui, porque é daqui que vai sair a nova raça, a sub-raça que vai levar a humanidade para a Era de Ouro. Então, meus irmãos, vamos voltar aí alguns milhares de anos e estudar, ver algumas indicações de como os nossos antepassados utilizavam esses conceitos e como eles manipulavam energias muito importantes, como a energia taquiônica. Então assistam aí esse vídeo e em instantes voltamos com as considerações finais de mais um Momento Quântico. O Olho de Horus. Sexta parte. Saqqara, a máquina quântica. Complexo de Saqqara. Saqqara, um dos lugares mais misteriosos do Egito, foi planejada pelo sumo sacerdote Imhotep, um gênio multifacetado, o primeiro filósofo da história, pai da medicina, da arquitetura, da física e da química.
Os gregos que estudaram no Egito e que mudaram o nome de todo mundo o chamaram Asclépios, ou Esculápio, para marcar suas vitórias como médico. O chamaram também Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, por seus dotes de filósofo e físico, tendo revelado as bases de funcionamento do universo. Imhotep, sumo sacerdote da escola de mistérios do Olho de Horus, construiu Saqqara. Um enorme esforço de tempo, mão de obra e recursos que trouxe benefícios materiais e espirituais a toda a sociedade. Sua tecnologia foi fundamental para aumentar a frequência de vibração dos iniciados, acelerando sua evolução espiritual. Permitiu a seus discípulos verificar que existem outras dimensões, contatar pessoas nessas dimensões e receber informações de mestres ascendidos. No plano físico, permitiu criar avenidas eletromagnéticas que facilitaram a movimentação de materiais na construção de seus templos. Saqqara produzia energia taquiônica, a energia de maior frequência e vibração do universo. Esta energia é neutra e se compõe de pares de partículas que, por terem carga elétrica contrária, se anulam e se equilibram. Por ser neutra, não gera resistência e se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento quando vibra na alta frequência do amor ou energia utilizada por Jesus para realizar os sucessos extraordinários que chamamos de milagres. Ele demonstrou que, vibrando na elevada frequência do amor, a mente pode dirigir a energia taquiônica, a energia do pensamento, para elevar a energia vital dos doentes, realizando curas fantásticas e, mais ainda, salvando-os da morte. Também para aumentar a frequência própria de vibração da água, transformando-a em vinho. Todas as coisas e seres do universo vibram com frequências diferentes, dependendo do seu nível de evolução. Saqqara gerava um campo eletromagnético elevado e sons que vibravam em diferentes frequências. Sua forma e arquitetura produziam e captavam energia. Emparelhava as partículas elétricas, convertendo-as numa coluna ondulatória estacionária de energia taquiônica. A pirâmide produzia diversas frequências, permitindo que discípulos com diversos graus de evolução pudessem entrar em sintonia e vibrar com uma frequência mais elevada que a que tinham no momento. Isto potencializava seus níveis de energia vital, sua aura ou campo eletromagnético pessoal. Simultaneamente, recebiam uma preparação intensa que, após seus 21 anos de vida, permitia-lhes elevar sua consciência às dimensões superiores da realidade. Ao manejar em seu interior níveis superiores de energia vital na vibração do amor, surge a telepatia e se adquire a sensibilidade para perceber a música das esferas, a dança das partículas subatômicas que formam a aura, o campo eletromagnético que cada ser humano produz em torno do corpo. A máquina quântica de Saqqara acelerava este processo de aperfeiçoamento espiritual, pois permitia que os iniciados que tinham diferentes níveis de consciência experimentassem temporariamente um aumento gradual em sua frequência vibratória. Através da meditação e informação para viver em paz e harmonia, respeitando tudo o que existe, ao compreender que tudo está vivo e interrelacionado, a vibração experimentada se tornava permanente. Os discípulos mais adiantados, que mantinham altos níveis de vibração, podiam movimentar sua consciência no tempo e no espaço, ver a corrente de reencarnações que lhes permitiram chegar a seu nível atual. Podiam ver e perceber realidades além da terceira dimensão, na sequência do nível evolutivo do ser humano,
nos mundos dos irmãos superiores, super-homens iluminados, seres que já haviam passado por este estágio para receber seu aprendizado. Ao constatar estas realidades, Imhotep pôde enunciar no Kybalion que como é em cima, é embaixo, que existe uma correspondência entre os diversos planos da realidade. Ensinou que o plano físico, o mais evidente a nossos limitados sentidos, pode ser analisado para descobrir verdades sobre os outros planos da realidade que não percebemos. Os iniciados, que podiam perceber o patamar seguinte no caminho do aperfeiçoamento, constatavam pessoalmente a sua existência, voltando para irradiar amor e trazendo informações aos seus companheiros dos níveis mais baixos. Esta constatação irrefutável dava segurança a todo o esquema piramidal do Egito. Comprovava-se que o universo tem muitos planos, ou como disse Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas. Isto transformou o complexo de Saqqara num centro de comunicação das mais elevadas realidades do universo, fato que ficou registrado em seus textos religiosos e nos muros de algumas pirâmides das primeiras dinastias. O céu não se encontrava nesta dimensão física. Pertence às dimensões superiores que permanecem na alta vibração do amor. A pirâmide permitia o acesso à dimensão dos super-homens, dos irmãos superiores, homens iluminados que já passaram pela Terra e se encontram agora numa escala mais alta da realidade. Outra utilidade produzida pelo complexo foi a utilização de cargas de íons para produzir ondas eletromagnéticas por onde moviam, com facilidade, blocos de granito necessários para a construção de seus templos. Uma energia eletromagnética baseada no fato de que cargas iguais se repelem, utilizada atualmente para movimentar trens como o chamado trem-bala no Japão. Em Saqqara, ficou provado que vibrando a tão alta frequência, os objetos perdem peso, não são atingidos pela gravidade, e os seres humanos levitam. Os sacerdotes egípcios revelaram que o universo tem dois polos energéticos, o amor e o medo. O amor tem uma elevadíssima frequência de vibração e o medo tem uma baixíssima frequência de vibração. Os seres com a consciência pouco evoluída, que não passaram por muitas reencarnações sobre a Terra, receberam pouca informação, vibram pouco e em suas vidas predominam a dor e o medo. Se encontram ainda no inferno da vida. Os seres muitas vezes reencarnados aprenderam com os resultados de suas decisões, elevaram paulatinamente sua frequência de vibração, sua energia vital, aprendendo a respeitar, a não culpar, a viver em paz e harmonia. Por terem mais informação verificada, entendem o significado do amor, vibram em sua frequência, chegando ao céu da vida. Os sacerdotes se dedicaram a acelerar o caminho evolutivo em seus discípulos, com informação, treinamento para transcender o ego e sensibilização. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Nós vamos pegar esse gancho e dar continuidade a estudar como as energias eram manipuladas no Antigo Egito. E hoje vocês tiveram aí uma prévia de como os sábios, como os ancestrais, eles construíam os seus templos para serem verdadeiras máquinas, dínamos quânticos. Isso era feito seguindo as medidas canônicas, posicionando esses templos e orientando eles de acordo com o próprio campo eletromagnético da Terra, e a função era sempre visando a evolução física, mental, emocional, espiritual.
através desses processos iniciáticos, podemos colocar dessa forma, e que processos estes que se adequavam ao grau do iniciado, a quantidade de informação que o iniciado poderia processar e organizar nessa interferência construtiva. Então, vejam, meus irmãos, minhas irmãs, como o templo de hoje e as atitudes templárias atuais estão completamente desalinhadas ao intuito do que realmente era um templo ou um fano, como eram chamados os templos antigos, que eram na verdade grandes máquinas quânticas que tinham por função alinhar e organizar todos os processos do micro, do macro e do meso. Então, pegando esse gancho de que tudo que está dentro está fora, tudo que está acima está abaixo, eu os convido a refletirem sobre esses temas que foram abordados no programa de hoje e nos vemos na próxima semana em mais um programa Momento Quântico, onde vamos seguir esse caminho e entender o que os antigos, os sábios, as grandes mentes das civilizações que chegaram perto e experienciaram a Era de Ouro, o que eles faziam com essas energias que estão aí à nossa disposição. Você, meu irmão reikiano, deve ter atingido o êxtase, né, quando mostrou ali algumas coisas que você sabe no seu íntimo que é reiki, da mesma forma que eu sei. Então tem muita coisa que nós devemos estudar a fim de que em algum momento a ciência se espiritualize e a espiritualidade se torne cada vez mais científica. Então, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela oportunidade de entrar nas suas casas e locais de trabalho, e eu me despeço com o meu cardíaco transbordando de gratidão pela sua confiança e até a próxima semana com mais um episódio do nosso programa Momento Quântico aqui na TV Pax. Gratidão, gratidão, gratidão. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira.